Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Na medida que nós vamos fazendo esse caminho nosso na Páscoa, onde agora Jesus está tentando convencer as autoridades religiosas daquele tempo e os judeus também que não conseguiam perceber nele Deus. Eles não conseguiam enxergar. Por isso que Jesus está dizendo, olha, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Porque para os judeus, Deus é somente Deus Pai. Eles ainda não conseguiam ver na pessoa de Jesus Cristo e entender esse mistério da Santíssima Trindade. Aí Jesus está dizendo, olha, quem me vê, vê o Pai. Aí ele vai dizer uma coisa interessante. Eu não vim para julgar. Eu vim para tirar vocês das trevas. Mas vocês serão julgados. Olha, ao mesmo tempo que ele diz que ele não veio para julgar, mas ele diz que nós vamos ser julgados pela palavra dele. E a palavra dele é a palavra do Pai. Então, no último dia, como ele está dizendo aqui, nós seremos julgados pela própria palavra dele, pela própria palavra de Jesus. É isso que vai nos levar ou à salvação ou à condenação. Bem, vou explicar melhor para vocês entenderem o que é que Jesus está dizendo. Bento XVI, bem no início do pontificado dele, ele, como não somente um papa, mas também como um grande teólogo que ele é, ele observou o mundo. E ele disse que o mundo de hoje vive um relativismo. Aí que vem a cultura do relativismo. É uma cultura que está aí. E o que é o relativismo? Na cultura do relativismo não existe verdade absoluta, não existe verdade universal. A verdade quem diz sou eu. Tudo se baseia naquilo que eu acho. E ninguém pode contestar aquilo que eu acho. Mesmo que aquilo que eu acho, que eu
pense, que eu fale, não seja a verdade, eu não tenho o direito de dizer para o outro que aquilo que ele está dizendo não é verdade. Aí o Papa Bento XVI fala da ditadura do relativismo. A ditadura do relativismo é isso, você não pode contestar ninguém. Então, se não existe verdade, então Deus não vai existir. E ele só vai existir na cabeça daqueles que acham que ele existe. Mas se eu digo que Deus não existe, eu não posso dizer para o outro que Deus existe, porque eu estou dizendo que ele não existe. E aí eu vou avaliando, eu vou dizendo e eu vou falando o que eu acho. Vocês veem que as pessoas hoje dizem assim, olha, mas eu não penso assim. É assim. Se você diz que aquele meio de transporte ali é um navio, aí o cara diz assim, não, eu não penso assim. Não, mas é um navio. Não, eu não estou vendo. Para mim não é um navio. Para mim é uma bicicleta. Não, mas é um navio. Não, é uma bicicleta e vai ficar como uma bicicleta. E quem é você para dizer para mim que aquele navio não é navio? É uma bicicleta. Então existem verdades que são universais. Elas não mudam. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus já definiu tudo. E cabe ao homem, na procura incessante da verdade, encontrar a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é a verdade. Não tem como você dizer que a verdade de Deus seja uma mentira a partir da minha perspectiva. Exemplificar mais para você entender o evangelho de hoje. A Sagrada Escritura, na cultura desse relativismo, onde cada um pode pensar o que quer, eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero. E cada um vai interpretando. Só que existe uma verdade, que é a verdade, eu não posso interpretar fora daquela verdade. Por exemplo, tem gente que diz assim, Jesus teve um caso com João. Por quê? Porque lá na última ceia está falando que Jesus ficava com a cabeça encostada no peito de Jesus e era o discípulo que ele mais amava. Olha só, está vendo? É o discípulo que mais amava, João com a cabeça dele no peito de Jesus. Você pode interpretar o quê? Que Jesus era o quê? E João era o quê? Então, se a Sagrada Escritura ela não é interpretada a partir do que os santos padres ensinaram, e quando fala de santos padres, os apóstolos e tudo, que estavam lá e sabiam tudo, e eles é que interpretavam, na verdade, cada um vai interpretar do jeito que quer. Por isso que o pessoal diz assim, olha, não é assim que eu vejo. Eu entendi desse jeito. Bem, você entendeu desse jeito, mas o entendimento que você teve não é o entendimento verdadeiro. Mas eu entendi assim, é assim. Mas não é assim. Então fica assim. Mas não é. Está vendo o que é o relativismo? Mais um outro exemplo para vocês entenderem. E aí nós vamos para o Evangelho para vocês entenderem, porque Jesus diz que nós seremos julgados pela palavra. Lá no livro do Gênesis, está assim, Deus criou homem e mulher. Isso é um conceito universal. Deus cria o homem e ele cria a mulher. Quando Deus cria o homem, ele é homem. E quando Deus cria a mulher, ela é mulher. É universal. É Deus quem cria, é Deus quem define, é Deus quem dá o nome. Homem
Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Aqui, independente de circunstâncias psicológicas de cada pessoa, independente do que a pessoa ela pense de si mesma, se ele nasceu homem, ele é homem. Se ela nasceu mulher, ela é mulher. Se ela que nasceu, já é mulher, por isso que eu estou dizendo ela é mulher, mas ela fica dizendo, não, eu sou homem, e ela fica dizendo que ela é mulher, mas ela fica dizendo que ela é homem, ela está indo contra o conceito universal que ela é mulher. Por que que ela é mulher? Porque ela tem seios, porque ela tem útero, e os órgãos dela de procriação é feminino. Mesmo que ela diga, eu sou homem. Sim, você está dizendo que você é homem, mas o seu corpo é de mulher, você é mulher. Desculpa até eu dizer assim, você menstrua todo mês. Homem não tem isso. Então, na cultura relativista, que o Papa Bento XVI está falando, e o que Jesus está falando hoje no Evangelho, cada um define o que ele é. Então, aí você encontra uma menina que depois que ela cresce, ela diz que ela é homem, aí ela coloca uma faixa aqui no peito para apertar, para não mostrar o seio, corta o cabelo, fica igual um cabelo de homem, toma hormônio, um monte de coisa para engrossar a voz, vai lá no cartório, e o nome dela é Maria, ela fala que é José. E agora começa a andar por aí e dizer que é José. Andar de José, jeito de José. Só que não é José, é Maria. Porque ela continua menstruando. E ela tem um útero. Aí como é que Jesus está dizendo agora no Evangelho? Eu não vou julgar o que o Pai já disse. Se você está dizendo que você é isso, eu não julgo você. Mas a palavra já te julga porque você é mulher. Porque você nasceu mulher. E você está dizendo que você é homem. E você mudou até o seu corpo. Aí a pessoa diz, não, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Ama mesmo, Deus nunca vai deixar de amar. Deus não odeia ninguém. Se Deus odiar alguém, ele deixa de ser Deus. Ele ama. Até o próprio diabo, que odeia a Deus, Deus o ama. Mas Deus julga. E Deus é justo. Deus é misericordioso no amor dele. Deus é paciente. Deus é tudo. Então, enquanto a pessoa estiver viva, nessa cultura, e ela dizendo, não, eu sou homem, e quem disser, não, você é Maria, não, eu estou dizendo para você que é José, e se você ficar falando que eu sou Maria, eu vou te processar. Então tá bom, você quer que chame de Maria, ou de José? Tá bom, então tá certo, você é José. Embora eu estou vendo, eu sei que você é Maria, mas então tá bom. E ele vai vivendo a vida dele como ele é Maria, mas ele está se definindo como José. E vai. No último dia, como Jesus está dizendo aqui, essa pessoa vai ser julgada pela palavra de Deus. Você é mulher. Você é Maria. Mas você se definiu como José,
mas você não é José, você é Maria. Vai ser julgado. Não pela palavra dele, não pelo pensamento dele, não pela visão dele. Vai ser julgado pela visão de Deus. E aí vem a condenação. Porque a pessoa, sendo mulher, se disse ser homem. E viveu a vida como homem. É isso que o Bento XVI condenou tanto, o Papa Emérito, nessa cultura do relativismo. Não existe mais verdade. A verdade, ela é minha. É eu que defino o que é a verdade. Se eu disser que Deus não é Deus, Ele não é Deus. E eu não posso dizer que Deus é Deus. Não, eu estou dizendo para você que Ele não é Deus. Ele é Deus. Não, Ele é Deus. Ele não é. E eu não posso falar a verdade, porque o outro tem a verdade dele. Eu repito, é por isso que a gente encontra as pessoas dizendo por aí, eu não penso assim. Eu não vejo dessa forma. Não é bem por aí. Bem, é bem por aí, essa é a verdade, mas a pessoa está insistindo em dizer que não é. E aí o que é que resta para nós, porque aqui eu estou falando para nós católicos. Nós, católicos, a verdade ela está em Deus, a verdade ela não está em mim. É a partir de Deus que eu encontro a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não posso ir contra a verdade de Deus, porque eu sou católico. E eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana. É aqui que nós cremos. Aqui está a nossa fé. Aqui está a verdade. A verdade está nisso. A verdade não está no que eu penso. Porque se a verdade ela está a partir do que eu penso, então Jesus não precisaria vir e morrer na cruz. Porque não existe pecado. Porque eu também vou definindo o que é ou não pecado. Não, isso aqui não é pecado, porque eu acho que não é. E Deus está dizendo que é. Não, eu acho que não é. E para mim não é. E por não ser, porque eu penso assim, eu vou continuar fazendo. Então Jesus não precisava morrer por ninguém. Se não existe verdade, não precisa ter missa. Olha, vocês estão perdendo tempo. Para que vocês estão vendo às 6 horas da manhã, vocês ficam acordando cedo para vir na missa? Não tem verdade, não. Então, o que é que vocês estão fazendo aqui? Participando da missa. E por que vocês estão me ouvindo? Para quê? Se você já tem os seus conceitos e as suas verdades. E eu, como sacerdote, eu não posso, por exemplo, emitir nenhuma verdade, porque eu estaria fazendo a sua cabeça, porque a verdade é sua. Então quem sou eu para julgar você? Você está me julgando a partir de quê? Eu estou te julgando a partir dos mandamentos, do que Deus falou, a partir da Sagrada Escritura. Eu estou te julgando, ou melhor, eu estou te conscientizando, né, para não entrar no julgamento aqui, para não se entender de forma diferente. Eu estou te aconselhando a partir do que a igreja ensina, a partir do que o depósito de fé nos ensina, o que os santos padres nos ensinaram. É a partir disso que eu estou te ensinando. Agora, se você quer ou não aceitar,
é problema seu, nós vamos continuar sendo amigos, não precisa virar faixa de Gaza e Israel e ficar brigando um com o outro. Não precisa. Você continua sendo a faixa de Gaza, eu continuo sendo Israel. Pronto, somos amigos. O conceito seu é esse, o meu é esse. E eu acredito que o meu é verdadeiro porque está baseado em Deus, está baseado na igreja, na moral da igreja, nos ensinamentos da igreja. E isso é a verdade. Mas se você quer ficar com a sua verdade, não. O seu conceito é esse, o meu é esse, vamos continuar sendo amigos. E se você quiser, nós podemos até comer uma pizza hoje juntos. Ou uma feijoada, se você quiser também. A gente come. Os conceitos são diferentes. Você pensa assim, eu penso assim. E vamos continuar sendo amigos. Agora, meu irmão, no dia do juízo final, do juízo particular, quando eu morrer, e você também, aí Deus vai agora vem Deus que julga e vai dizer: você não quis ficar com a minha verdade. Ide para o fogo eterno. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. E quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Porque essa é a verdade. Porque tudo, meus irmãos, agora eu vou encerrar. Tudo será definido no juízo, no dia do julgamento, no dia do meu julgamento e no dia do seu. Agora, a verdade está aí, já foi dita, é crua, essa é a verdade. Você fica dizendo que não é bem assim, que você tem os seus direitos. Sim, você tem os seus e eu tenho os meus. Só que no dia do julgamento, aí, meu filho, só tem o de Deus, não tem nem o seu e nem o meu. Só vai ter o de Deus. E quem tiver com Deus, vai ressuscitar com Ele. E quem não tiver, não vai. Então tá bom. É o Evangelho de hoje. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei. Deus os fez homem e mulher. É o exemplo que eu estou dando hoje. E julgará no último dia. Quem não entrar nisso. Agora, cada um, eu dei um exemplo, cada um pegue o seu exemplo, confronte com a doutrina da igreja, confronte com a Sagrada Escritura, com os santos padres, e você define se a igreja está certa ou ela está errada. Se a Sagrada Escritura está certa ou está errada. Você vai julgar a partir de você. Mas eu vou sempre julgar a partir da doutrina da igreja, a partir das Sagradas Escrituras, a partir do depósito da fé, a partir de tudo que a igreja ensina. E a ela eu me submeto por amor a Cristo e a Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.